Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal Wagner Rovap. Vou trazer mais um vídeo aqui de análise dos jogos, né, dos times que estão lutando contra a zona de rebaixamento, que é o nosso maior interesse no momento, no caso o meu maior interesse como torcedor do Vitória. E vamos fazer aquela análise que eu normalmente a cada final de rodada faço. A rodada terminou ontem no jogo contra o do Cuiabá, contra o Corinthians, e teve Vasco e Bahia também, mas o jogo que nos interessava era justamente esse do Cuiabá e Corinthians, certo? Então vamos trazer a tabela até o final do campeonato de cada time, seus confrontos, os pontos que cada um tem que fazer, vai tentar fazer até o final do campeonato, né? Não é uma simulação, mas é uma análise aqui a cada rodada, né? E vou trazer primeiro a do Grêmio, que eu começo pelo time de melhor colocação até o time de pior colocação. E o time que tem a melhor colocação dentro dessa luta contra o rebaixamento é o Grêmio, né? Então, sem muita conversa, vamos logo pro conteúdo. Mas, antes disso, por favor, peço que vocês se inscrevam no canal, deixe o like aí no vídeo, por favor, e ative o sino de notificações, né? Se inscrever no canal não custa nada a vocês, é inteiramente grátis, é só apoiar o canal a continuar crescendo. Vamos lá. O Grêmio, que no jogo passado deu 3-1 no Atlético Goianiense, esse era uma vitória já meio que certa, né, do Grêmio. Claro que o jogo é dentro de campo, mas aquele jogo ali que contra o último colocado, já dado como rebaixado, virtual rebaixado, o Atlético Goianiense. Então era um jogo que eu já contabilizava, na verdade, né, nas minhas anotações, nas minhas perspectivas de pontuação de cada time nessa luta. Eu já contava esse jogo contra o Atlético Goianiense como 3 pontos para o Grêmio, né? O Grêmio que vai ter 2 jogos fora de casa agora, 2 jogos complicadíssimos, que é contra o Fluminense no Maracanã e contra o Palmeiras que está com foco 100% no Campeonato Brasileiro, já que não está mais disputando Libertadores, nem Copa do Brasil, nem nada, né? Depois desses 2 jogos fora de casa, volta para fazer um clássico contra o Juventude, né? Mas essa tabela do Grêmio aí tá complicada, viu? Não tá fácil não, certo? Vamos agora para o Criciúma. Criciúma que empatou mais um jogo no campeonato, veio de 2 empates. Teve um empate heróico, né? Contra o Botafogo lá no Rio de Janeiro, praticamente no último lance do jogo. E veio de mais um, tá vindo aí de mais um empate no último jogo contra o São Paulo em casa. O Criciúma tem ali 37 pontos, está ali ainda vivendo do que fez no primeiro turno e também contando com a colaboração de times como Juventude, Bragantino e Atlético Paranaense, que praticamente parou no campeonato, não ganha mais, não faz nada no campeonato mais. Criciúma vai ter 2 jogos fora de casa agora, Internacional e Cruzeiro, 2 jogos difíceis, principalmente esse contra o Internacional. Então vamos acompanhar para ver o desfecho, né, dessa sequência do Criciúma, né? Criciúma que tem uma das tabelas mais complicadas. No primeiro vídeo que eu fiz dessa série de vídeos sobre a tabela de cada time, análise dos times que estão lutando contra o rebaixamento, eu disse a vocês que a pior tabela seria a do Juventude, na minha opinião, e parece que vem se concretizando, né? Que o Juventude entrou na zona de rebaixamento. A gente vai ver mais à frente. Vamos ver agora a tabela do Fluminense. Fluminense que tinha um jogo atrasado contra o Atlético Paranaense, ganhou esse jogo. E no sábado jogou contra o Vitória no Barradão e perdeu de 2-1. E trouxe o Fluminense que tinha, quando ganhou do Atlético Paranaense, esse jogo atrasado, deu uma respirada, chegou a 36 pontos. Mas depois dessa derrota para o Vitória, eles voltou novamente à realidade deles, que é lutar contra o rebaixamento até o final do campeonato. Então a sequência do Fluminense é essa: o Fluminense e Grêmio agora, depois sai, pega o Internacional, jogo duríssimo, que o Internacional tá muito bem no campeonato, tá um campeonato de recuperação e ainda tem um jogo a menos. O Internacional já tá em 5º colocado, se eu não me engano. Depois o Fluminense tem 2 jogos em casa, 2 jogos em sequência em casa, no Fortaleza e Criciúma. Então complicado. Rapaz, toda a sequência agora de qualquer time é complicado, né? Agora vamos pro Vitória. O Vitória que vai fazer um jogo agora
fora de casa contra o Atlético Paranaense, jogo complicado, apesar do momento do Atlético Paranaense, né? Que conseguiu uma vitória no jogo passado, mas vinha de 10 jogos sem conseguir ganhar. Mas mesmo assim, é sempre difícil jogar lá na Arena da Baixada, né? Na Liga Arena. Depois a Vitória volta, joga contra o Corinthians no Barradão e sai, pega 2 jogos seguidos fora de casa contra a Criciúma, Botafogo, e depois volta para fazer mais 2 jogos em casa, né? Vitória e Fortaleza e Vitória e Grêmio, encerra contra o Flamengo. A sequência do Vitória também não é nada fácil, muito complicada a sequência do Vitória, mas o que há de bom no Vitória, até mesmo no Fluminense, esses que são os times que estão lutando lá contra o rebaixamento, até mesmo o Grêmio, é que no segundo turno, esses times que estão lá embaixo, se a gente for pegar só a pontuação do segundo turno, esses times estão ali nos G6, Fluminense, Vitória, Grêmio, estão ali ocupando vagas ali do G6 do retorno. Vitória tem 20 pontos no retorno, o Grêmio, se não me engano, tem 22 pontos, ou é 23, Fluminense tem 20 também, ou é 19, alguma coisa assim. O que há de bom nesses times que estão performando melhor no segundo turno é isso. Estão no melhor momento. Se a gente for pegar nesse confronto aí, Vitória e Atlético Paranaense, o Vitória está num momento muito melhor do que o Atlético Paranaense. Tecnicamente falando, psicologicamente falando, o Atlético Paranaense vinha de 10 jogos sem ganhar, conseguiu ganhar no jogo passado contra o Cruzeiro, muito por conta que o jogador do Cruzeiro conseguiu ser expulso aos 4 segundos do primeiro tempo. O juiz apitou para começar o jogo, o cara saiu correndo, deu a cotovelada no outro. O Atlético Paranaense jogou os 90 minutos com um jogador a mais e conseguiu a vitória. Mas é isso. Vitória tem um jogo difícil e importante contra o Atlético Paranaense. Depois volta, pega o Corinthians, outro confronto direto. Vamos ter 3 jogos aí em sequência de confrontos diretos. 2 fora de casa e 1 em casa. E vamos aguardar para ver o desfecho aí desses jogos aí, né? O que vai sair de bom pra gente. A tabela agora do Corinthians. Corinthians que tem um derby, né? O clássico, maior clássico de São Paulo na próxima rodada. Em casa, Corinthians e Palmeiras. Jogo complicado. Qualquer time que vai jogar contra o Palmeiras agora é jogo complicado. O Palmeiras só tem isso para disputar, como eu falei a vocês. Então os caras estão com foco 100% e com tempo para treinar, para descansar. Corinthians que jogou ontem contra o Cuiabá. Quinta-feira joga pela Sul-Americana lá na Argentina. Volta para o Brasil e segunda-feira enfrenta o Palmeiras, né? Então os caras estão numa maratona. Então o Palmeiras, enquanto isso, o Palmeiras jogou no sábado, foi sábado, jogou no sábado e tá só esperando o Corinthians. E isso conta muito. Esse descanso, esse tempo de treinar, entendeu? Conta muito. Depois o Corinthians vai pro Barradão, enfrentar o Vitória, depois em sequência tem 2 jogos em casa. Cruzeiro, Vasco, depois sai para o Criciúma, depois volta para casa. Agora engraçado, nessa sequência aqui, se a gente for olhar parar para olhar, o Corinthians é o único time que não tem uma sequência de 2 jogos fora de casa nessa sequência do campeonato, até o término do campeonato. Dos times que eu já olhei aqui, quase todos eles, o Grêmio tem 2 jogos seguidos fora de casa. Deixa eu ver aqui. Criciúma tem 2 jogos seguidos fora de casa. O Fluminense, cadê o Fluminense? O Fluminense também não tem 2 jogos, vai ter 2 em casa, mas não tem 2 jogos fora. O Vitória tem 2 jogos fora e depois 2 jogos seguidos em casa. E até o momento aqui que eu consegui ver, só o Corinthians e o Fluminense que não vão ter 2 jogos seguidos em casa. Fora de casa, quer dizer. Pelo contrário, vai ter 2 jogos seguidos em casa. Isso conta muito. São 6 pontos a ser disputados. 6 pontos faz muita diferença. Então é isso. O Corinthians, a tabela do Corinthians é essa até o final do campeonato. Vamos esperar o desfecho aí desses confrontos do Corinthians, né? Corinthians que vai jogar seu próximo jogo no Campeonato Brasileiro é contra o Palmeiras. Agora o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que ainda tem um jogo atrasado, que é contra o Atlético Mineiro. Ainda não foi marcado a data. Tinha 2 jogos atrasados, né? Contra o Fluminense, mas perdeu o primeiro. E a sequência do Atlético Paranaense é essa. O Atlético Paranaense pega o Vitória, depois sai, pega o São Paulo, volta, pega o Atlético Goianiense, pega o Bahia fora, Fluminense em casa, Bragantino em casa, 2 jogos em outro time que
não vai ter uma sequência de 2 jogos fora de casa. Só vai ter 2 jogos dentro de casa. E encerra o campeonato contra o Atlético Mineiro. Engraçado que os caras vão jogar 2 vezes ainda com o Atlético Mineiro. E vão jogar mais uma vez contra o Fluminense, né? Já jogou na semana passada. Então, a sequência do Atlético Paranaense vão ter confrontos diretos, né? Contra o Vitória. Vai ter um confronto direto contra o Fluminense. Vai ter um outro confronto direto contra o Bragantino. Isso é bom e é ruim, né? Confronto direto. Eu, na minha opinião, acho que quando você tá lutando contra, seja pro título ou pra Libertadores, se você enfrenta um adversário direto seu, eu acho que é bom. Porque você tem a chance de pontuar e ainda frear aquele adversário seu, né? Impedir que ele ganhe, pontue. E isso é muito bom. Agora o Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino, que tem no seu próximo jogo o Cuiabá, vem de 2 derrotas, perdeu por Vitória no Barradão e por Botafogo em casa. Vai enfrentar 2 jogos contra o penúltimo e o último colocado, a sequência de jogos do Red Bull Bragantino. Pega o Cuiabá, depois sai para pegar o Atlético Goianiense. Prato cheio aí para pontuar, pelo menos 4 pontos aí. Depois volta para pegar o São Paulo, Internacional fora de casa, Cruzeiro em casa, Atlético Paranaense fora e Criciúma em casa. Bragantino que nesse segundo turno também tá mal, muito mal, não ganha há algum tempo, muito tempo sem ganhar, sem pontuar. Eu não lembro nem qual foi o último empate do Red Bull Bragantino, sinceramente eu não lembro. Agora eu quero mostrar para vocês aqui, ó, a tabela do Juventude, que para mim é o time que tem a tabela mais complicada do campeonato, como eu havia dito anteriormente a vocês. Pegou aí os Palmeiras, tomou 5-3 em casa, pegou o Flamengo no Maracanã, tomou 4 em 2 jogos, tomou 9 gols, né? Isso é um ponto negativo, né? Muito gol sofrido. Depois pega o Fortaleza, que é um adversário complicado de se jogar, isso é inegável. Fortaleza acabou de empatar em 2-2 contra o Palmeiras. Palmeiras que fez 2 gols com 2 pênaltis, né? Então, Fortaleza, time duríssimo de se enfrentar. Depois pega o Bahia, 2 jogos seguidos em casa. Outro time também aí, ó, para não ser injusto com o Corinthians, que eu frisei o Corinthians. Outro time que não vai ter 2 jogos fora de casa consecutivos. É o Juventude. Pega agora o Fortaleza, o Bahia que está num péssimo momento. O Bahia não consegue jogar bem fora de casa há algum tempo no campeonato. Isso não é de agora, isso é de muito tempo. Eu digo a vocês porque eu acompanho o Bahia de muito perto, apesar de ser Vitória, mas eu acompanho muito o Bahia porque tem aquela resenha com os amigos e tal, tem aquela brincadeira e a gente acaba acompanhando, né? Assistindo para secar, torcendo que ele perca. E o Bahia tá jogando muito mal. Fortaleza é um jogo complicado, mas o Bahia aqui é um jogo que eu acho que o Juventude pode ganhar. Depois pega o Grêmio fora de casa. Jogo é um clássico gaúcho, né? Depois pega o Cuiabá em casa. Atlético Mineiro, São Paulo fora. Não. Eu me atrapalhei. Eu tinha visto aqui que o Juventude não ia fazer 2 jogos fora, mas vai fazer. Atlético Mineiro e São Paulo fora. Eu olhei aqui e me atrapalhei. Na verdade, vai fazer sim. Aqui. Atlético Mineiro e São Paulo fora. As 2 jogos seguidos, né? O Atlético Mineiro tem que ver como é que vai estar na Libertadores e tal. Porque isso influencia muito no campeonato. O Atlético Mineiro vai ser o fiel da balança aí, né? Muitos times vão tirar pontos do Atlético porque o Atlético aparentemente jogou para cima o Campeonato Brasileiro, né? Não tá dando a mínima importância. São Paulo encerra contra o Cruzeiro em casa, né? Lá em Caxias do Sul. E é isso. Agora vamos lá para o Cuiabá. Cuiabá que tinha um jogo atrasado contra o Vasco, perdeu. E perdeu ontem para o Corinthians, né? Cuiabá que para mim já foi. 27 pontos. O Bragantino, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, tem 34. Imagine. O Cuiabá tem 27. São 7 pontos a menos do primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Não estou nem falando o primeiro time fora da zona de rebaixamento, que é hoje o Atlético Paranaense, que também tem 34, porém
tem um jogo a menos, né? Depois vem o Vitória com 35, se eu não me engano, e depois o Atlético Fluminense com 36 pontos, né? O Cuiabá eu acho que já deu adeus ao campeonato, vai mais cumprir tabela mesmo. Infelizmente o Vitória não enfrenta o Cuiabá, que eu queria enfrentar o Cuiabá ali na última rodada, né? Ou na penúltima para pegar 3 pontozinhos. Mas é um time que vai cumprir tabela aí durante o campeonato, o restante do campeonato. Pega o Red Bull Bragantino e o Botafogo. 2 jogos fora de casa agora, em sequência. Para acabar de matar. Depois pega o Flamengo para acabar de cortar o pescoço. Juventude fora. E pega o Bahia em casa, né? Aqui o Bahia é capaz até de o Cuiabá ganhar o Bahia. Do jeito que o Bahia joga de fora de casa, péssimo. Fluminense e Cuiabá. Depois pega o Vasco e encerra o campeonato ali contra o Vasco da Gama, lá em Cuiabá. Ó, vamos dar uma passadinha aqui na tabela do Campeonato Brasileiro. O Grêmio é o primeiro time, né? Como eu falei a vocês, que tá melhor colocado, tá lá em cima. Depois vem Criciúma, Fluminense, Vitória, Corinthians, Atlético Paranaense, Bragantino, Juventude e Cuiabá. Atlético Goianiense, se o Cuiabá já foi, imagina o Atlético Goianiense. Se o Atlético Goianiense já foi, se o Cuiabá já foi, imagine o Atlético Goianiense. Então eu nem trouxe os jogos do Atlético Goianiense, porque realmente até o presidente dele já falou, né? Então não ia perder esse tempo, né, de trazer os jogos da rodada aí para vocês. É isso, pessoal. O vídeo foi esse. Peço que vocês, por favor, continuem fortalecendo o canal, deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sino de notificações, que é inteiramente grátis, só fortalece o canal e ajuda a crescer cada vez mais o canal. Forte abraço e até o próximo vídeo.